boa noite. Está começando aqui pelo YouTube e também pelo Facebook, mais um Júlio César 8h30, o nosso encontro de todas as quintas-feiras nas plataformas digitais do YouTube e do Facebook. Você que já está ligado com a gente, aproveite e deixe o seu likezinho, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos através do Facebook as nossas entrevistas. Lembrando sempre que você pode ser o próximo convidado a estar aqui sentadinho conosco nesse sofazinho de 2 lugares e bater um bate-papo legal e amigo para conhecer um pouco mais da história, conhecer as pessoas, conhecer o nosso município e conhecer o nosso dia a dia. No oferecimento da Exucre e da Uniaselv, eu tenho o prazer e a honra de conversar com o filho da dona Hermínia e do seu Antônio, Padre José Lino Bus. Boa noite, Padre José. Boa noite, Júlio César. Boa noite a todos que estão ligados nesse momento, dessa quinta-feira, com o seu programa. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço o senhor se disponibilizar, né? Deixar aí a casa paroquial, né? Podendo a qualquer momento estar atendendo dos seus fiéis, para se disponibilizar a bater um papo conosco aqui a partir de agora. Padre José, pelo sobrenome, né? Etnia alemã, é natural de Braço do Norte. Sim, sou natural de Braço do Norte, de origem alemã. Inclusive faço questão de dizer que até os 7 anos, lá em casa só se falava alemão. É mesmo? O pai e a mãe, e até a idade avançada, há pouco tempo, né, eles faleceram já, eles costumavam falar alemão. O senhor fala alemão? Não, eu tenho dificuldade de falar porque a pronúncia a gente perde, né? Perde, né? Agora, quando a gente ouve pessoas falando, para mim eu entendo perfeitamente ainda até hoje. Entende? Eu escuto uma reportagem na televisão de um alemão... Naquele dialeto que nós éramos acostumados, porque o alemão tem muitos dialetos, sim, né? É assim como o italiano, né? O italiano, de uma região para outra, às vezes muda totalmente. É uma língua difícil, padre? É difícil, é complicado. É complicado, É, né? bem complicado, é claro que a gente nasceu dentro do falando do alemão, então aprendeu isso, né? Porém, favoreceu depois quando eu fui estudar inglês. Eu estudei alguma coisa de inglês, Sim. que muitas pronúncias ou muitas palavras são meio parecidas, né? Sim. Inclusive, não sei se eu estou exagerando, mas eu quando ouço alguma coisa em alemão, ou quando eu tiro para ler algumas coisas em alemão, algumas palavras me parecem familiar. Também com o português tem 0, alguma coisa de algumas palavras meio parecidas, né? Que dá para entender. Exatamente, algumas, mas bem poucas, né? Bem poucas, né? O alemão é bastante diferente. Bem diferente, bem diferente. Padre, me diga uma coisa, a sua infância lá em Braço do Norte, o senhor é de qual região de Braço do Norte? Eu sou da comunidade de São José, comunidade entre Braço do Norte e Rio Fortuna, Sim. né? Filho de agricultores, a gente trabalhava sempre na roça, a infância toda foi nessa região, trabalhando na agricultura. Mais alguém da sua família entrou para o clero ou só o senhor é padre? Porque diz que o que tem de bus padre por aí não é fraco, né? Não vou se assustar com os números, né? Eu tive um irmão que esteve no seminário, mas ele, depois da filosofia, desistiu. Certo. Mas, falando em números, o nosso bisavô, ele tem um neto, 16 bisnetos e um tataraneto padre. Portanto, é uma família bastante grande de padre, né? Tem muito padre, 16 netos. Aqui na nossa região nós temos 2 em Tubarão, o Padre Nilo, o Padre Anselmo, e aqui em Criciúma, o Padre Wilson, o irmão dele que é falecido, o Padre Lugero, e eu. Somos 5 aqui em Criciúma. Só aqui na região de Criciúma. O senhor falou do Padre Nilo, o reitor do seminário na minha época. Exatamente, o Padre Nilo Bus foi reitor em 81? 81, por aí. Foi o ano que eu estudei exatamente, lá, 80, exatamente. Ele era primo da gente, né? Tá velhinho? Como é que tá ele? A gente não tem se encontrado mais, né? Porque ele está em Tubarão. Sim. Está um pouco mais velho que eu, né? Claro. É um pouco mais velho que eu. Não, bem mais, né? Porque ele já era padre há muito tempo. Quando o senhor se formou diácono lá em 81. Exatamente. Em 81, me ordenei diácono no seminário de Tubarão. Eu tive o prazer de estar lá. Pois é, Júlio, que bom. Quando você falou isso, eu até fiquei surpreso, né? Sim. Porque 81... são tempos passados, né? São 40 anos, 40 né? anos atrás. Você estava lá, nós nos ordenamos diáconos em 4. O Padre Lugero Feltas, o Padre Wilson Bus, o Padre Lino Brunel e o Padre José Lino, que sou eu. Então, né? o Bus já desde ali, numa ordenação de 4 diáconos, já tinha 2 Bus no meio. Então, e depois, não era fácil competir com esses Bus, então, né? E depois nos ordenamos padre também em 2 Bus, né?
Eu e o padre Wilson somos praticamente irmãos, porque os pais eram irmãos, as mães eram irmãs, e nós morávamos na mesma comunidade, nos ordenamos no mesmo dia, no mesmo local, na mesma hora. Padre, o despertar para essa vocação, ela veio na infância, na juventude, foi tardia? Como é que foi o seu ingresso no seminário? Não, no meu caso foi desde a infância. A minha família era muito religiosa, o pai foi muito ligado à igreja, e desde pequeno eu tive essa vontade. Até que um dia o padre Cornélio, que até hoje vive, né, passou lá na escola e convidando para o seminário. Eu, inclusive, dei meu nome. Esse Cornélio aqui de Olhães, exatamente. Dos Josefinos? Josefinos. Irmão do Leonir da Lauba? Não, parece, não, são padres da mesma irmandade, né? Aí ele passou lá, e quando cheguei em casa eu falei pro pai. E o pai depois pensou, não, mas é melhor você ir pro seminário de Tubarão. Sim. Eu na época não sabia porque Olhães, porque Tubarão, eu queria ser padre. Né? E acabei indo para Tubarão, entrei no seminário com 13 anos. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Foi a mesma idade que eu entrei no seminário também, com 13 anos, né? No seminário menor. Menor. Quem eram os padres naquela época lá, que o senhor lembra ainda do reitor? Os padres que cuidavam de vocês? Lembro, por exemplo, o padre Antônio Damiani, o padre Silvestre Felipe, o padre Antoninho Herti, o cônego Germano Peters, que inclusive trabalhou nessa paróquia, o padre Albertino Bonetti, que também esteve nessa região. São alguns, né? Eram 10, 12 padres. Nessa turma aí, só o Silvestre Felipe, né? Que é o maestro, o saudoso maestro Felipe, né, o Filipão. A gente chamava ele de Filipão carinhosamente, né? Filipão, exatamente. Jogava o futebol com aquela idade, já cabelinho branco, carequinha, e jogava futebol de igual para igual, né? Ele gostava muito de basquete, de vôlei também, né? E música, né? Música. Tocava todo tipo de instrumento, né? Tocava todo tipo de instrumento, era professor para quem quisesse aprender qualquer instrumento. Gratuitamente. Gratuitamente, exatamente. Eu já tinha uma certa tendência para o violão, né? Brincava de criança com um violãozinho pequenininho, com um pedacinho de madeira. Quando eu cheguei no seminário que eu vi tanto violão, tanto instrumento naquela sala de música, eu já me inscrevi, né? Na hora, né? A gente fez parte do coral, né? Sim. Coral Nossa Senhora de Fátima, né? Padre Auricélio Costa cantou ao meu lado, né? Fazia, exatamente. Né? E tantos outros, como o bispo, né? O Dom de Orleans, né? O padre Lindo Brunel? Não, o que é bispo hoje o Onésimo Alberton. Sim, exatamente. Somos essa mesma turma e todos cantavam no coral do Filipão, né? Exatamente. E tinha instrumento para tudo quanto é gosto. Tinha escaleta, tinha teclado. Teclado, violão, flauta, violino. Olha, era uma maravilha, né? E oxalá toda essa juventude pudesse ter essa oportunidade, que eu sempre digo que o seminário não foi feito só para formar bons padres, né? Bons pais de famílias também estudaram no seminário e aprenderam muito, né, padre? Na verdade, naquela época, as aulas eram no próprio seminário. O seminário era a escola. E era uma escola muito forte, muito exigente. Rígida. Né? Rígida, e realmente não aprendia quem não queria, né? E foi uma verdadeira escola, também em termos de música. Nós temos muitas pessoas que ocupam bons lugares na sociedade, justamente porque tiveram uma boa formação no seminário de Tubarão. Verdade, eu sou testemunha disso, de que a maioria dos meus amigos que por lá passaram, nenhum deles se desvirtuaram, não tenho notícia de que alguém aí tenha se perdido ou caído na vida, né? Todos aí estão muito bem formados, formaram excelentes famílias, ajudam nas suas paróquias, né? E trabalham Ô padre, e o senhor teve já uma passagem por Lauro Miller. Falávamos antes aqui fora do ar que é meio raro, meio difícil um padre voltar, mas o senhor é uma exceção. O senhor esteve aqui quando o padre Antônio Nicolau Rinkmeier era o pároco, e o senhor esteve nessa paróquia como coadjuvante. Exatamente, foram 84, 85 até metade de 86 aproximadamente. Certo. Eu era vigário paroquial, o padre novinho, né? E naquela época eu vim para cá, só que depois de 2 anos e meio eu tive que praticamente ir para Ibaruí sem questionar. Eu lembro bem de Dom Osório, que faleceu inclusive há poucos dias atrás. Dom Osório Beber faleceu? Dom Osório Beber faleceu. Ele faz 20 dias, eu acho. É mesmo? Exatamente. Então ele chegou um dia para mim, me chamou para Tubarão, e quando eu cheguei lá ele disse, olha, eu tenho uma proposta para o senhor e gostaria de não ouvir um não.
A gente sabia que Maruí era difícil, né? A paróquia é bastante complicada. Tinha um problema sério politicamente. Politicamente, e todos os, né, distâncias. E ele disse, olha, minha proposta é você ir para Maruí. Eu, Dom Osório, eu vou. Eu era muito amigo de Dom Osório, né? Sim. Então eu não fiquei padre não para mim, fiquei padre para o povo, né? Fui para Maruí, para a igreja, Fez exatamente. votos de obediência ao bispo. Sim, exatamente. A gente promete, na verdade, obediência, só que não é uma obediência cega. Sim. Normalmente, quando o bispo vai transferir alguém, ele conversa antes. Olha, tem uma proposta, você poderia, aceitaria ou não, né? Sempre pede com muita educação, mas da forma como pede, não tem como dizer não. Inclusive a minha vinda para cá agora, ele me deu várias opções. Sim. E disse, você tem período para escolher. Eu disse, não. Entre as opções estava Lauro Miller. Eu disse, eu escolho agora Lauro Miller, né? Não que as outras fossem mais ruins, não é isso. Porque eu conhecia um pouquinho Lauro Miller, né? Então a gente sempre sentia saudades. E nós é que agradecemos a sua escolha, né? Por ter nos escolhido, porque saiu daqui um bom padre, que foi o padre Valmor della Justina, o povo sentiu bastante, né? E depois da passagem do padre Wander por aqui, Lauro Miller assim, saiu daquele esplendor, deu aquela murchadinha, mas não estamos aqui fazendo críticas a ninguém, estamos só dizendo que a comunidade sentiu, né? Porque depois de uma coisa daquela... Hoje nós temos aqui dois padres excelentes, até já quero convidar aqui de público o padre Denor para um dia estar aqui conosco para bater um papo também no nosso programa. E dizer que, né, e agradecer por o senhor ter escolhido a nossa cidade, dentre tantas que o bispo diocesano lhe ofereceu. Padre, o senhor teve quais outras paróquias depois de Maruí? Depois de Maruí eu passei no seminário de Tubarão, 6 anos, 88 a 93, 94. Fui para Meleiro, Santa Rosa do Sul. Aí nesse meio tempo aí houve a divisão, né? Daí foi criada... Eu estava em Santa Rosa do Sul quando aconteceu a divisão da diocese, Tubarão e Criciúma, né? E naquele decreto, mais ou menos veio assim, cada padre fica onde está. Como eu estava na diocese de Criciúma, acabei ficando por Criciúma, né? O padre Antônio Rinkelmeier me confessou que ele gostaria de estar do lado de cá, não sei porquê, mas ele disse, eu gostaria muito de estar na diocese de Criciúma, mas aceito, né, de ter ficado em Tubarão. O padre Antônio até a gente entende, porque a turma dele, Lugero, eu, o Wilson, o pessoal, os amigos dele estão aqui, ficaram em Criciúma. Ele praticamente foi sozinho para Tubarão, né? Pois é, então, voltou para Tubarão. Voltou para Tubarão. E nessas paróquias, padre, há muito trabalho. Alguma coisa que o senhor queira contar, o senhor fica à vontade, assim, algum fato inusitado, alguma coisa que o senhor queira contar que aconteceu, alguma novidade, que o senhor pode ficar à vontade, assim, se o senhor trouxe alguma coisa para contar para a gente. Não, eu não pensei assim nada, porque inclusive na entrevista eu não sabia. Sim. Mas talvez um fato inusitado que eu poderia contar, nem o povo de Sombrio sabe disso. Poucas pessoas sabem. Um assalto que eu tive em plena confissão, né? Isso me parece que é meio inusitado, né? É interessante. Interessante porque era um domingo à noite, em torno de 6h30, apareceu um jovem na sacristia querendo confessar. E eu, claro, como já tinha pessoas na sacristia, eu levei ele para outra sala para atender a confissão dele. Quando entramos na outra sala, fechamos a porta, evidentemente, né? E essa outra sala era a Capela do Santíssimo. Quando ele começou a querer confessar, ele disse, não, padre, não é confissão, é assalto, o senhor me dá o dinheiro, nós saímos daqui numa boa, tal, né? Foi assim, uma coisa totalmente inesperada, né? Só que como era a Capela do Santíssimo, alguém abriu a porta nessa hora, pensando que não tivesse ninguém e queria ir lá rezar. Quando alguém abriu a porta, ele disse assim, padre, parece que sujou, né? Alguém viu nós aqui. Eu disse, realmente, alguém viu e sei lá, quais são as consequências. Aí ele disse assim, vamos fazer o seguinte, saímos daqui como se eu tivesse confessado. Chegando na sacristia, vou lhe abraçar, vou lhe dar um tchau, o senhor não olha para mim, para onde é que eu vou. Assim fez. Saiu pela porta, eu não olhei para onde é que ele foi. Só que no mesmo instante, o outro padre Tiago de Moliner de Criciúma, que trabalhava comigo, estava saindo de carro.
Como o carro não tinha fechadura, né? Sim. Ou não chaveava, ele entrou dentro do carro do padre Tiago, levou o dinheiro do padre Tiago. Anunciou o assalto lá também. Anunciou o assalto lá também. Inclusive, aí depois ele celebrou a missa, eu também celebrei. Depois ele demorou para voltar. Eu telefonei para ele, padre Tiago, o que houve? Não, estou aqui na delegacia registrando queixa, fui assaltado. Poxa, já registra 2 queixas. Aproveita e registra a minha aí também. Olha só, padre ser assaltado no confessionário. Olha, eu não esperava escutar uma história dessa aqui. Fato realmente inusitado, né? Isso lá em Sombrio. Sombrio. Uhum. E depois, muitas pessoas souberam, né? Mas ele não divulgou muito, porque também não tinha interesse. Não houve grandes consequências. Sim, não houve graças consequências. a Deus, Porque até o dinheiro que levou foi pouco, a nossa vida não teve problema nenhum, né? Mas é assim, claro, na vida de padre acontece tantas coisas, né? Mas uma que mais me chamou a atenção, assim, eu acho que na vida foi uma dessas, né? Sim. Ser assaltado em pleno confessionário. Em pleno confessionário. O padre, e daí, depois disso aí, o senhor foi para outra paróquia? De Sombrio, eu fui para o Rio Maina, a paróquia de Rio Maina, Santo Agostinho de Rio Maina. Quando se fala em Rio Maina, muita gente pensa em casa de saúde, né? E já logo vem aquela ideia. Aquela ideia da casa de saúde. Casa de saúde. Claro que Rio Maina tinha a casa de saúde, que hoje não tem mais, né? Foi transformado naquele hospital do Covid, inclusive fechou hoje também, né? Mas Rio Maina é um bairro enorme. Gigante. É o maior distrito do Brasil que não é município. São 66 mil habitantes. A paróquia do Rio Maina, só a paróquia tinha 33 mil habitantes. Então é uma paróquia enorme, uma cidade, né? Muitas capelas, padre? Tinha 18. 18 comunidades. 18 comunidades. Só que assim, né, Júlio, muitas comunidades eram comunidades grandes. Né? Comunidade de 800, de 1000 famílias. Né? E o senhor tinha sempre ajudante ali ou o Rio Maina era sozinho? Não, por 8 anos, assim, praticamente eu só tinha ajuda de alguém. Fiquei praticamente sozinho. Foi muito difícil o Rio Maina, né? Porque eu tive muito trabalho o tempo todo. E o fato é que eu morava sozinho, então a gente tinha todos os compromissos eram meus, né? Tive ajuda de alguns padres, mas foram poucos. Só nos últimos 2 anos que eu tive a companhia, morando com a gente também, o padre Eduardo Felizardo de Andrade. Padre, diante dessa sua confissão, se é que eu vou falar isso, o senhor acabou dizendo que era muito sozinho. Essa é uma pergunta que não quer calar e que muita gente pergunta, até pela disseminação de outras religiões, né, de outras denominações religiosas, no qual os seus pastores são casados. Essa questão da solidão, como é que o padre encara essa questão de, por exemplo, chegar no final do dia, né, nós temos ali a nossa família, filho, tem esposa, às vezes tem aqueles arranca-rabo, aquelas coisinhas ali e tal, mas... E o padre, quando chega no final do dia, é ter com Deus a oração ou como é que o senhor conviveu esses anos todos assim sozinho? Na verdade, eu morei na minha vida, nos meus 40 anos de padre, 17 anos sozinho. Sozinho? Né? Sozinho. Que é uma das coisas não muito agradáveis, porque tem hora que a gente precisa de companhia. Precisa. Agora sim, há pouco tempo eu vi um programa sobre solidão. Sim. Né? E o que é, o que não é, e como evitar. Como é que a gente pode evitar a solidão? É a gente sendo companhia para a gente mesmo. Né? A melhor companhia somos nós mesmos para nós. Eu confesso que eu até gostava de morar sozinho, né? Certos momentos. Por quê? Porque a gente, o dia inteiro, trabalhava com pessoas, com o povo, o dia inteiro, às vezes até altas horas da noite, e quando chegava em casa, realmente podia descansar. Queria descansar. Queria descansar. Então, houve momentos que a gente precisaria, talvez, de alguém para conversar, ou até ter um momento de lazer. Mas eu sempre gostei de estar em casa, gostei desses 17 anos que eu morei sozinho. Esse fato de morar sozinho quando o senhor se refere, é dizer que não tinha um outro padre na casa paroquial. Exatamente, que não tinha outra pessoa na casa. Mas é óbvio que o senhor tinha lá durante o dia uma secretária do lar que ia lá fazer a limpeza, fazer o almoço, isso aí tinha alguém que ia ajudar. Exatamente, significava que não tinha ninguém morando com a gente. Não tinha ninguém morando. E a funcionária que fazia comida, lavava a roupa, limpava a casa, a secretária que trabalhava, tudo, né? Normal, né?
Padre, como é que o senhor vê esse negócio do celibato? Não sei se o senhor quer entrar nesse assunto, se o senhor não quiser entrar. E já aproveitando também a sua opinião com relação ao diácono permanente na Igreja Católica. Quanto ao celibato, que é muito questionado, né? E muita gente diz assim, inclusive, se o padre fosse casado, resolveria o problema dos padres. Não, não resolve. Casais têm problemas, né? Padres, se fossem casados, teriam problemas. E eu vejo assim, não é o casamento que vai resolver o problema. Como celibatário, eu aprovo essa ideia, eu tenho tempo e todas as condições para me dedicar ao povo. Por exemplo, eu estou aqui, não tem ninguém me esperando por mim, não tem ninguém preocupado onde é que eu estou, porque eu posso ir aonde eu precisar sem motivo assim. Então, o celibato, nós temos outras religiões, outras denominações, que os padres, os pastores são casados, também tem falta de pastores e padres. O problema não é, a solução não é o casamento do padre, certo? A questão de ministros permanentes, aliás, diáconos permanentes, eu penso que a gente poderia ter, né? Mas aquela questão, tem um monte de exigências, tem que preparar muito bem, né? Senão, a pessoa também, se não está preparada, não vai dar conta do recado. A nossa diocese tinha optado por ministérios, serviços. Por exemplo, ministro da Eucaristia, ministro do batismo. Então ele é ministro por 3 anos e deixa. O Dom Jacinto meio que foi tirando fora essas questões. Mas eu penso assim... Hoje nós não temos mais ministros permanentes? Nós temos só da Eucaristia. Da Eucaristia e das exéquias. Não temos mais de batismo nem testemunhas de matrimônio. Não temos mais. O Dom Jacinto entende que devem ser feitos pelo próprio sacerdote. A Diocese de Criciúma tem algum diácono permanente? Não, a Diocese de Criciúma não tem, que eu tenha conhecimento. Não tem. Tubarão tinha uns 2 ou 3, parece que tem. Certo. Ordenou alguns, parece, mas mais opta por ministérios, né? Aí você é ministro para 3 anos, se for o caso, renova, porque às vezes até a pessoa adoece ou tem problemas com a família, né? Sim. De modo que fica bem complicado para ser ministro, o diácono. O senhor acha que a igreja, por esse fato, então, está aí há quase 2000 anos, a Igreja Católica, desde que foi instituída, esse não é um motivo que poderia deixá-la perecer ou acabar? Não vai ser isso? Não. Sem dúvida nenhuma. A questão do padre casado ou padre solteiro não é essa a questão principal, né, da igreja hoje. Eu vejo assim, uma questão séria é a questão de como é que eu vou chamar assim, a vulgarização do mundo, das pessoas, né? Sim. Estão deixando a religião de lado, Deus de lado, estão dispensando Deus. E está indo muito por esse lado, de modo que... Mas a religião não vai acabar. São palavras do próprio Jesus Cristo, né? Sim. A música do Padre Zezinho, né, se eu não me engano, a letra diz que a televisão, no caso hoje a internet, né, fazem mais a cabeça das pessoas do que o padre lá no altar. Exatamente. Hoje os meios de comunicação, não os meios em si, em geral, né? Sim. Mas toda a comunicação, ela divulga, ela apresenta tantas coisas que praticamente a religião perde o sentido de ser para eles, né? O padre Delmor falou outro dia numa missa que são tantas vozes, né, aqui fora, Exatamente. São tantos barulhos, né, que acabam nos ensurdecendo com relação ao som principal, que é a voz de Deus. Né? Exatamente, porque a gente ouve muitas outras coisas que às vezes são mais gostosas de ouvir, porque não nos comprometem, do que uma palavra de Deus que exige compromisso, né? Muito bem. Padre, são quase 40 anos de vida sacerdotal. Eu já fez 40? Não, próximo dia 24 de outubro, daqui a um mês e pouquinho. Quando esse programa vai estar no ar, de repente vai ser até no dia. Dia 24 de outubro, que é o sábado. Aliás, domingo, né? Eu vou completar 40 anos de ordenação. Né? E vai ser aqui na nossa paróquia? Exatamente. Ou o senhor preferiu celebrar isso em algum lugar que marcou a sua vida sacerdotal? Não, Júlio, muitos lugares marcaram, mas sempre eu gostei de
O meu povo hoje qual é? O povo de Lauro Miller, né? Então eu vou celebrar com o povo de Lauro Miller, claro, vai estar aberto a outras pessoas, a minha família. Com talvez... certeza vai vir aí algumas excursões aí de outras paróquias, se não a sei. pandemia tiver terminado. Depende muito da pandemia, né? Mas a gente está pensando em sábado à noite, dia 23, então fazer uma missa de ação de graças, é o que eu penso fazer. Louvar a Deus realmente por essa caminhada que não é tão curta, são 40 anos. 40 anos, né, padre? De vida dedicada à igreja, né? Dedicada à igreja. Padre, o senhor tem viajado por aí tudo? O que o senhor conhece? O senhor já teve em Roma? Já teve a oportunidade de beijar o anel de algum papa? Não? Não. Ô Júlio, eu não sou, gosto de viajar, mas nunca fui viajar para longe. Certo. Eu não saí do Brasil, né, até hoje. Ah, é? Eu tenho um problema de asma muito sério, talvez não apareça, né? Por exemplo, eu trabalhei no Meleiro, eu tive que sair de lá por causa da umidade do veneno de arroz. Me atacou a asma de uma forma que eu não pude ficar. Hoje, se eu pegar um avião para ir daqui a Roma, daqui a Itália no caso, são 8, 10 horas de ar-condicionado. Eu vou chegar lá com rinite, é certo. Né? Vai me atacar, porque eu não suporto mais de 3 horas de ar-condicionado em seguida. Então, justamente para não ter esse problema, eu nunca fui para a Europa, nunca fui para outros países. Conheço uma pequena parte do Brasil, mas não é muito grande, não. E assim, dentro da hierarquia da Igreja Católica, o senhor algum dia chegou a almejar, pensou em querer estudar um pouco mais, de chegar a ser bispo ou ter outra denominação dentro da igreja, ou outro cargo? Não, eu sinceramente, claro que assumi algumas funções dentro da Diocese de Tubarão, depois a Diocese de Criciúma, fui algumas atividades como vigário comarcal, também, mas nunca pensei assim, de subir de cargo. Certo. Porque eu me identifico muito com o povo, né? Eu gosto assim de trabalhar com o povo, bem na base, bem no simples, né? Nunca pensei em alguma coisa maior. A simplicidade para o senhor é realmente o todo que satisfaz aquilo que o senhor pensou e que o senhor planejou como padre. Exatamente. Vocês podem perceber sempre, uma pessoa simples, uma pessoa que faz as celebrações rezando realmente, mas nunca objetivei algum cargo maior. Nunca pensei nisso. Bom, já que o senhor falou sobre as celebrações, eu que conheci o senhor no outro período, quando o senhor esteve aqui com o padre Antônio, né, conforme já disse, estive na sua ordenação diaconal, né, e hoje a gente vê do aprimoramento, né, e hoje o senhor tem uma homilia reta. Eu vou falar um português bem chulo, mas que é curto e grosso, né? Ou seja, o senhor já entra com a sua pregação do Evangelho do dia, isso são 40 anos de experiência. São 40 anos. Ô Júlio, nesses 40 anos, eu nunca fui para o altar celebrar, com exceção de uma vez, sem ter lido o Evangelho antes. Sem preparar alguma coisa de homilia. Alguma coisinha alguma coisa, né? Eu sempre leio o Evangelho de manhã, então eu tenho uma missa hoje à noite, eu tenho o dia inteiro para ir pensando. Né? Eu aprendi na minha teologia, no meu tempo de teologia, o sermão se faz em 7 minutos, não se faz uma introdução, se faz um tema e se faz uma conclusão. Não se fica repetindo ideias. Então, nesse sentido, e depois também assim, o meu lema de ordenação sacerdotal foi: eis que coloco minhas palavras em tua boca. Às vezes eu não falo o que eu quero, eu falo o que Deus quer. Isso que é importante. Eu também acho. Né? Então, assim, eu luto muito pela palavra, falar bem, falar claro. E o padre Silvestre Filipe uma vez dizia assim: Zé, ele me chamava de Zé, tu tem vocação para professor, porque tu é claro, curto e grosso, ele dizia assim. Era assim, né? Que a gente e realmente era, né? atrás. Então eu tenho, claro que eu preparo... O senhor é professor também, Padre? Não, já fui professor, mas hoje não sou mais. Mas não quis acho que nem tem mais condições, né? Mas na outra vez que eu estive aqui, assim, a gente era professor de religião. De religião aqui no Walter Urtaus. No Walter Urtaus.
Muito bem. Não, eu sei porque assim, a gente tem acompanhado, né? E a gente tem essa percepção de acompanhar e comparar lá das antigas, né? E a gente vê que as celebrações, e principalmente a homilia, né? Tem cabeça, corpo e membros, né? Exatamente. Início, meio e fim, né? E eu quero aqui fazer uma citação do saudoso padre Hercílio Capelé, Sim. que ele sempre dizia para nós, quando a gente era coroinha e tudo, né? Que já naquela época, coisa de 40 anos atrás, né? 43, 44 anos atrás, que uma homilia, né? Antigamente se dizia sermão, né? Exatamente. Um sermão é assim, ó, até 10 minutos você está falando para o povo. De 10 a 15 você está falando para os anjos. Exato. E de 15 em diante você já está falando para o diabo, porque não tem mais ninguém escutando. Exatamente. Ele dizia porque assim, ó, no sermão, você tem que falar muito bem para você ter a atenção do pessoal durante, no meu caso, 7 minutos, 10 minutos que seja. Uhum. Dali para frente, a pessoa cansa, né? Então cansa quem ouve e cansa também às vezes quem fala. Uhum. Então é preferível dar uma mensagem curta, clara, objetiva, com aquilo que realmente se quer. É assim que eu penso. Padre, vamos falar um pouquinho agora então sobre teologia. Muito se fala, se comenta, né, outras denominações religiosas às vezes alfinetam os católicos com a questão dos dogmas. Então, passa para o nosso público ouvinte aí do Júlio César 86, né, o sentido dos dogmas da igreja, né? A questão de Maria, a questão da Eucaristia, a questão de tudo que a igreja criou para que ela tivesse esse cabeça, corpo e membro, né? Exatamente, a igreja tem seus dogmas. O que são os dogmas? É a confirmação daquilo que realmente a igreja crê. Por exemplo, a igreja crê na virgindade de Maria, né? Então colocou como dogma, Maria concebida sem pecado. Justamente, é um dogma que nós aqui... Mas baseado na Bíblia, né? Baseado na Bíblia. Uma virgem Sim, dará à luz, né? dará à luz o filho, lógico. Tem seu fundamento, né? A própria Eucaristia. Quantas passagens nós encontramos na Bíblia sobre a Eucaristia? Então a igreja declara, não, né? O que é mais contestado, talvez hoje, é o dogma da infalibilidade do Papa. O Papa, quando está falando em nome da igreja, ele é infalível. Cara, o Papa, como pessoa humana, ele é falho como nós. Claro. Como pessoa humana, ele é igual a nós. Mas quando ele fala em nome da igreja, infalibilidade significa ele não pode errar, né? Uhum. E claro que ele é inspirado pelo Espírito Santo. Nós acreditamos nisso, né? Nós acreditamos. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo. O Papa tem a função de ser continuador direto de Pedro, de Jesus Cristo, portanto. Muito bem. E com relação a Maria, outras coisas mais, né? Tipo na cruz, né? Eis aí teus filhos, eis aí tua mãe, né? Foi ele que disse que ela seria nossa mãe. Inclusive, hoje é dia de Nossa Senhora das Dores. Aliás, hoje, quando estamos gravando esse programa, né? Isso. Tubarão é feriado, né? Tubarão é feriado, 15 de setembro, Nossa Senhora das Dores, né? O Evangelho é justamente esse. Maria estava de pé diante da cruz. E Jesus tomou a iniciativa e disse: eis aí teu filho, para quem estava do lado de Maria. O apóstolo João. Depois disse para João: eis aí tua mãe. Quer dizer, deu a mãe para o filho e deu o filho para a mãe. E também em outros episódios importantes da caminhada de Jesus aqui na Terra, ela estava presente como em bodas de Caná. Se nós olharmos... O primeiro milagre foi ela que... Claro. Se nós olharmos o primeiro milagre, foi graças à ação de Maria. Uhum. Na Bíblia, pouco ela aparece, por quê? Porque as mulheres não tinham vez. Basta olharmos o Afeganistão, o cara mandando usar, né, agora a tal da burca para não aparecer. Mulher não pode estudar? Não pode estudar. Não tem direito ao voto? Exatamente. Então, no tempo de Jesus, as mulheres também não tinham valor nenhum. Portanto, Maria, apesar de estar junto com Jesus sempre, ela poucas vezes é citada no Evangelho, assim como companhia de Jesus. Mas estava junto com ele, certamente o tempo todo. Só acredita então que esse pode ser um dos dogmas assim mais provados biblicamente da Igreja Católica. Eu acho que reconhecer os dogmas é olhar a Bíblia. Uhum. Olhar a Bíblia, olhar a palavra de Deus, eles estão todos fundamentados. Não existe dogma inventado, né? Uhum. São todos fundamentados na própria palavra de Deus. E todos eles têm um bom fundamento.
Outra coisa que com a modernidade surgiu a confissão comunitária. Muito tem se usado a confissão comunitária, mas ainda existe ali os padres recentes que estiveram aqui, tanto o padre Valmor Berger, né, como o próprio pároco atual, estão com o confessionário hoje de novo dentro da igreja. Né? Essa questão que às vezes criticam, porque eu vou contar o que eu fiz para um homem que é igual a mim, não sei o quê. Fala um pouquinho sobre a confissão, cara. Essa questão da confissão comunitária, ela surgiu porque nós não estávamos mais conseguindo atender todo mundo. E humanamente é impossível, todo mundo sabe disso, né? Então surgiu a confissão comunitária, porém, quando nós olhamos o documento, diz que só pode ser feita a confissão comunitária em casos emergentes de morte. Eu até penso que, por exemplo, diante dessa pandemia, o bispo poderia ter liberado. Não liberou, tudo bem. E aí voltou aquela questão da confissão individual, né? Hoje nós somos proibidos de fazer confissão comunitária. Podemos fazer celebração comunitária da penitência, mas sem dar absolvição, né? Sim. E sempre se salienta hoje muito que a confissão individual é que é a verdadeira sacramental. E muitos confessionários por isso estão voltando. Embora eu pense assim que teria que se pensar de um jeito diferente, porque hoje, se Lauro Miller inteiro vier confessar, ou se 10% do povo de Lauro Miller, que são 15 mil habitantes, 1.500, para poder fazer uma boa confissão, você não pode fazer num segundo, não pode fazer, né? São 1.500 pessoas, é muita gente. Precisaria de muito tempo. Muitos padres, né? Muitos padres e muito tempo para isso. Fazer um mutirão e trazer os padres da diocese todos mas mesmo e ficar assim, aqui os 2 dias. Mesmo assim, com mutirão, né? Não tem como. Seria difícil, né? Mas assim, a Igreja Católica, ela é uma igreja que tem liturgia, né? Não tem assim, pegar a Bíblia aqui, vamos ver o que ela quer dizer com hoje para mim. Não tem, né? Exatamente. Nós temos todas, assim, liturgias que têm um começo, um meio e um fim. Por exemplo, se você pega a missa, né? Você tem vários momentos na missa. Começa com o perdão, continua com a palavra, a Eucaristia e assim por diante. Ou qualquer outro tipo de celebração, né? Porque nós temos muito mais do que a palavra. Por exemplo, temos os sacramentos. Além dos sacramentos, os sacramentais, né? O terço, a via sacra, são sacramentais. Então nós temos muitas celebrações. A Igreja Católica é riquíssima em celebrações. Certo. E assim, em alguma especial, padre, tem gente que gosta assim de tal parte da religião. O senhor, como padre, faz, executa e exerce todas elas. Mas o senhor é um padre mais da Eucaristia ou mais da palavra? Olha, eu diria isso das duas coisas. Porque assim, não pode existir Eucaristia sem palavra. Certo. Claro que pode existir celebração da palavra sem Eucaristia. Mas, de qualquer forma, a palavra leva à Eucaristia. Até o próprio Jesus disse isso, né? Não só de pão vive o homem, mas toda a palavra, né? Sim. Ele dizia, juntou pão com palavra. Os 2 tipos de pães que nós temos na missa. O pão da palavra, o pão da Eucaristia. Alimento do corpo e também alimento do espírito da gente, né? Com relação à vocação sacerdotal, como é que o senhor está vendo hoje nessa modernidade, com internet, com tantas coisas que o mundo terreno oferece? Ainda, como é que estão os nossos seminários, padre? Tem meninos nos seminários, tem meninas nos conventos? Como é que estão as questões das vocações religiosas e sacerdotais? Júlio, é interessante que eu não saberia dizer assim como é que está, por exemplo, em Santa Catarina, né? Mas mais aqui na nossa diocese de Criciúma. Nós temos ultimamente bastante vocações, né? São vocações não daquele estilo antigo. Antigamente, quem é que ia para o seminário? Um menino lá do interior, de família, vamos dizer, por assim, pai, mãe e filhos, né? Ia para o seminário e ficava padre. Hoje nós temos muitas vocações, também já de pessoas adultas, e tardias, e até de jovens assim de famílias desequilibradas, né?
desequilibradas, os desestruturados. É a palavra mais correta. Que ou falta o pai, ou falta a mãe, ou tem o padrasto, ou tem uma madrasta. Então hoje nós, Criciúma, estamos bastante bem. A parte feminina, existem algumas congregações, bem pouquíssimas, que têm um número razoável, mas a maioria também está com deficiência. A parte feminina? A parte feminina. Por exemplo, se nós tomarmos Criciúma. Criciúma tem as irmãs que coordenam o Hospital São José. Todo mundo sabe disso, né? Sim. Uruçanga, o Hospital das Irmãs. São congregações que praticamente estão indo para a extinção, né? Nós temos poucas jovens, moças. Hoje o Hospital São José é praticamente uma empresa, né? É uma grande, empresa. Né? Administrada com diretoria e tudo, né? As figuras das irmãs já são mais assim, tradicional e a parte religiosa, né? Exatamente. E não administrativa. Houve época lá no começo que as irmãs administravam e todas as enfermeiras eram irmãs. Hoje o número é mínimo, né? E são de pessoas já de certa idade. A mesma coisa, o Hospital do Tubarão, Nossa Senhora de Conceição do Tubarão, foi entregue praticamente já para os leigos, toda a parte da administração, porque ela não tem mais irmãs para isso. Muito bem. Padre José Lino Bus, para alguns, no nome do meu tempo de seminário era José Lino, para outros Padre José e para muitos lugares também conhecido como Lino Bus, da família Bus, é filho do seu Antônio e da dona Hermínia, uma família tradicional, família Bus de Braço do Norte, que teve muitos e muitos filhos, netos e bisnetos com a vocação sacerdotal, para nossa alegria e para o engrandecimento da Santa Madre Igreja Católica. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua disponibilidade, de ter deixado a casa paroquial lá no seu conforto, né? Poderia estar lá nos seus aposentos já descansando, porque amanhã é outro dia, mas veio até aqui para bater um papo conosco, para a gente conhecer um pouco mais dessa figura aí que cada vez o povo de Lauro Miller gosta mais das suas celebrações, né? Parabenizar, né? Porque logo que esse programa for pro ar, né? 40 anos de vida sacerdotal. Parabéns, padre, pelo trabalho. Nós é que agradecemos pela sua disponibilização, né? Da sua pessoa em prol das pessoas e principalmente daqueles que procuram, né? Na religião, na religiosidade e um acalento. Eu deixo os microfones do Júlio César 8h30 à sua disposição para as suas considerações finais. Muito bem, Júlio, eu sou muito agradecido por isso. Claro que tem a maioria das noites, nós temos atividades, o Padre Deonor nesse momento, o Seminário de Giliardi estão com compromisso também, né? Mas à noite eu já prefiro ficar um pouquinho mais de folga, que o meu horário, minha idade já não permite mais, né? Não permite mais. Sou muito agradecido por esse momento, que eu acho que é importante o povo conhecer o Padre e a gente também ir revelando quem a gente é, o que a gente viveu. Foram tão bonitos esses 40 anos de vida. Por que não partilhar com o povo também esse momento, né? Sou muito grato a você, Júlio, por esse momento e que vamos pedir assim que Deus abençoe a todos nós, né? Que possamos continuar por mais algum tempo no serviço à igreja, serviço à comunidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez, Padre José Lino Bus, né? Por ter participado aqui conosco. O Júlio César 8h30 volta na próxima quinta-feira no oferecimento da Uniaselv e da Exucre. E, é claro, você que está aí, compartilhe conosco, né? Deixa aí o seu likezinho, o seu joinha. Compartilhe também no Facebook, né? E até a próxima oportunidade, você já sabe, né? Você pode ser o próximo a sentar aqui nesse sofazinho de 2 lugares para bater um bate-papo conosco. Grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchauzinho, Deus abençoe vocês.